O negócio é hierarquia. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Vamos começar nosso estudo. Ora por nós, Cida, por gentileza, pedindo a Deus para nos abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Amém, Senhor. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, hoje na Tua presença, para te agradecer, Senhor, por esse estudo. Amém. Ó Senhor, pedimos que tudo que vem seja para o nosso crescimento. Amém, Eu Pai. entrego todas nas Tuas mãos, Amém, entrego Pai. o pastor Mateus, Amém, que Pai. venha abrir o nosso entendimento e que seja tudo conduzido pelo Espírito Santo. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apocalipse capítulo 12. A partir do versículo 13. Apocalipse 12, 13. Na semana passada, Apocalipse 12, 13. Na semana passada nós falamos do 6 ao 12 e eu preciso fazer uma retrospectiva rapidinho porque o assunto é completamente o mesmo e eu ia fazer semana passada, né, os dois juntos, mas não deu porque foram muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Mas não tem problema não, é isso mesmo. Apocalipse 12 começa com a figura dessa mulher que está grávida, né? E essa mulher grávida dá à luz ao filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro. O dragão quer destruí-lo, quer matá-lo, mas ele é elevado aos céus, né? Aquele varão que há de reger as nações com cetro de ferro foi arrebatado, e depois disso, Deus providenciou um lugar seguro para aquela mulher. E aí, quando Cristo é assunto aos céus, nós vimos na história que há uma peleja no céu, Miguel e o dragão, a antiga serpente. E o dragão foi expulso do céu porque já não poderia mais acusar os irmãos. Foi isso que nós falamos semana passada, né? O dragão sendo expulso é aquela expulsão definitiva. Porque vimos semana passada que ele tinha acesso aos céus de alguma forma, porque ficamos apenas naquilo que nos é revelado. Aquilo que não é revelado a gente não tenta explicar. Mas de alguma forma ele ainda tinha acesso aos céus. Só que a partir do momento da ascensão de Cristo, o acusador de nossos irmãos foi expulso do céu. E se ele foi expulso do céu, ele foi expulso do céu pela vitória de Jesus, que também é a nossa vitória. E a nossa vitória está no 11, né? Nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 12, 11, né? E por causa da palavra do testemunho. Só que agora parece que a cena muda de lugar, e isso é uma das características da literatura apocalíptica. Uma hora a cena contada está no céu, outra hora a cena contada está na terra. E aqui é exatamente esse momento. Festejem céus, é para festejar o céu, porque Satanás não pode ir lá mais. Só que ao mesmo tempo, talvez o terceiro ai do Apocalipse, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Se a interpretação estiver certa e se esse fato é isso mesmo, se na ascensão de Cristo, Satanás foi jogado à terra, e se isso tem 2000 anos, Satanás está há 2000 anos impedido de deixar o Evangelho avançar, ele não pode impedir o avanço do Evangelho, mas ao mesmo tempo ele está agindo nessa terra há 2000 anos. E talvez o estudo dessa noite foque um pouco nisso, nas ações de Satanás nessa terra. O texto diz que ele foi lançado com grande cólera, ira. Irmão, Satanás é um inimigo vencido,
Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. A Bíblia mostra para nós o fim de Satanás e que o inferno foi criado para ele e para os seus anjos, os anjos caídos. Tudo isso é uma realidade, tudo isso é uma verdade. Mas ainda no nosso tempo, para nós, não aconteceu. E se ainda não aconteceu, se Satanás ainda não foi lançado no lago de fogo e enxofre, o texto diz que ele está na terra, e na terra com grande ira, sabendo que pouco tempo resta, ou seja, o tempo de sua destruição e do seu castigo está batendo na porta, mas ainda não chegou. Mas num tempo soberano de Deus, pouco tempo lhe resta. Satanás sabe do seu fim. Satanás sabe do seu fim. E espiritualmente falando, ele também sabe. Ele sabe que ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Isso está narrado nas Escrituras. A Bíblia mostra isso, Apocalipse 20, Apocalipse 19 nos ensinam isso. E Satanás também sabe. E ele sabe que a cada dia que passa, ele está mais perto da sua condenação. Ele sabe que ele será castigado eternamente. Assim como os demônios e os ímpios, os homens ímpios, que serão lançados no mesmo lugar que ele, lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, o inferno, o Guiena. O Vale de Rinom em Israel, no antigo Israel, seria um lugar onde, no Antigo Testamento, os homens matavam crianças ao deus Moloque, um lugar em Israel chamado Vale de Rinom. No tempo de Jesus, o Vale de Rinom não era para sacrifício, mas era um lixo, um lixão, onde o fogo nunca apagava. E Jesus, quando falava da eternidade, sempre apontava para este lugar, o Vale de Rinom, onde o fogo nunca se apaga. Lá será a eternidade dos ímpios. Num simbolismo, Jesus falava isso. E eu compreendo que seja algo que acontecerá e de forma real e literal, um lugar onde o fogo nunca vai deixar de queimar. O verme nunca vai deixar de comer. Acredito que os ímpios passarão neste lugar a eternidade. Mateus 25 mostra que ao mesmo tempo que tem a vida eterna, tem o castigo eterno. Apocalipse 14 mostra para nós a natureza, esse castigo como eterno, que a fumaça do castigo dos ímpios sobe diariamente e não tem fim pelos séculos dos séculos. Então, se nós estamos lendo e estamos acreditando nisso, e se acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, comece a imaginar esse lugar. Tente pensar num lugar onde Satanás será lançado juntamente com os ímpios, para receber a justa retribuição pela sua queda lá no céu, pela sua tentação lá no Éden e por ser um inimigo de nossas almas. Pense isso. Tente imaginar e compreender essa situação. Agora, por causa disso, ele está com grande cólera. Com grande cólera. Vocês acreditam em demônio? Vocês acreditam num ser espiritual chamado Satanás? Então ele está agora na terra sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele está agora na terra sabendo do seu destino. E sabendo do seu destino, ele tem você como inimigo, porque ele tem Deus como inimigo. Pastor, Satanás pode se arrepender? A Bíblia não mostra isso em lugar nenhum, nenhuma possibilidade. E aí, os teólogos dizem, mas é porque ele pecou no lugar eterno, então não há perdão para ele. Ele já tem o destino traçado, não há perdão para ele. Ok, mas a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia mostra para nós é, até o último momento, ele tentando os crentes. Até o último momento, ele em ira e em cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, não há modificação na situação de Satanás. Ele já está traçado para a perdição. E se você crê nesse ser espiritual, se você acredita nisso, é fácil compreender a sua ira. Foi soberbo, talvez quis ser semelhante ao Altíssimo, tentou Adão e Eva, tentou Jesus em seu ministério terreno e nos tenta hoje. Qual a intenção?
Por que é que ele faz isso? Por que é que Satanás nos tenta e quer nos destruir? A gente vai tentar falar sobre isso hoje. Versículo 13, então a gente entra no estudo de agora. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, e o dragão, lá no versículo 9, não resta dúvida, a antiga serpente, que se chama Diabo, acusador, Satanás, adversário, o sedutor de todo mundo. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, Apocalipse 12, 13, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Irmãos, esse texto é uma explicação mais ampliada daquilo que ele já tinha falado, no versículo 1 ao 6, principalmente do 4 ao 6. Isso é um costume de escrita do judeu. Apesar de ser escrito em grego, nós temos uma característica aqui hebraica. Lembra, por exemplo, lá em Gênesis 1, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Depois que a Bíblia diz isso em Gênesis 1 inteiro é para explicar aquilo que já tinha sido dito. Deus criou o céu e a terra, pronto, é o fato. Depois ele explica. É por isso que muitas pessoas têm dúvida lá de Gênesis 2. Ué, pastor, mas lá em Gênesis 1 a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. Aí só em Gênesis 2 a Bíblia diz que Deus criou a mulher. É porque primeiro ele dá a sentença, depois ele explica. Não é que a mulher de Gênesis 1 ou o homem de Gênesis 1 é diferente do homem de Gênesis 2, da mulher de Gênesis 2. Ele dá a sentença, depois ele explica. E aqui é a mesma coisa. No versículo 4 ao 6 ele fala que Satanás tentou pegar o menino e que agora a mulher está em descanso. Aí a partir do 13 ele vai explicar isso com mais detalhes. Quando, pois, o dragão se viu tirado da terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Essa mulher, já entramos em consenso aqui de 3 possibilidades. Maria, igreja, Israel, 4, né? Povo de Deus de todo o Antigo Testamento. Tentamos caminhar nessas realidades, porque o povo de Deus não começa apenas em Abraão. Maria deu à luz, é um fato. Israel está aqui simbolizado pelo sonho de José, lá no versículo 1. O sol, a lua, as estrelas, tudo isso faz parte. Quem é essa mulher? Pode ser que seja todo o povo de Deus no Antigo Testamento, que Deus preparou para trazer o Messias à terra, culminando em Maria. O certo é este povo de Deus agora se ver perseguido pelo dragão. Perguntei para Cida, perguntei para Esté, se elas passam lutas e dificuldades na vida. E a resposta foi, nós passamos por dificuldades na vida, mas não sozinhos. E a nossa alegria e a nossa esperança é exatamente isso, nós não estamos sozinhos nas lutas. Sei que não estou, quem já viu essa? Sozinho nessa guerra, ele luta por mim. Olha o 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia. Eu disse para vocês que o Antigo Testamento é extremamente baseado, que o Apocalipse é extremamente baseado no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento nós temos a figura de asas como cuidado de Deus. Se você está anotando, Êxodo 19, versículo 4. Asas, águia, como símbolo de um cuidado de Deus com o seu povo. Êxodo 19, 4. Deuteronômio 32, versículo 11. Todos esses textos do Antigo Testamento mostram que quando asas de águia são citadas, simbolizam um cuidado de Deus com o seu povo. Êxodo 19, 4. Deuteronômio capítulo 32, versículo 11. E Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, 31 é um dos textos mais lindos de toda a Escritura. Quem sabe de qual? Vou falar, você vai lembrar. Os que esperam no Senhor
renovam as suas forças. Sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E o que o texto está dizendo é que essa mulher perseguida agora está debaixo das asas, agora está guardada e protegida. Irmãos, o dragão quer pegar. O dragão, a antiga serpente, Satanás, está aqui para perseguir a mulher. E sozinha ela não teria chance. O povo de Deus, sem Deus, é presa fácil para Satanás. Mas foram dadas à mulher abrigo, descanso nos 6. A Bíblia diz que ela é levada a um deserto para que Deus pudesse sustentá-la. E agora, daqui a pouco vai falar de novo de deserto, mas o texto diz que agora tem asas, para que ela voasse até o deserto. Para lá no deserto ela ser sustentada. Então nós temos mais esse detalhe. Essa mulher foi para o deserto, mas ela foi para o deserto para ser sustentada. E foi para o deserto através das asas que ela recebeu. Pastor, estou na luta, estou na prova. Para onde você está indo? Para o lugar de cuidado. E quem te levou lá? Deus. E como Deus te levou lá? Com o sustento que Ele te dá. Com as ferramentas que Ele te dá. Nós não deveríamos temer o deserto. Deveríamos temer o deserto sem Deus. Deserto com Deus é cuidado. Deserto sem Deus é desespero. Você não deveria temer situações difíceis. Você deveria temer passar por isso sem Deus. Se você passar por situações difíceis sem Deus, você está perdido. Agora, se você passar com as asas que Ele te der, se você passar com a proteção que Ele te entregar, se você passar pelo deserto sendo cuidado por Deus, é aquilo que eu estou falando aqui há meses. Você vai ver coluna de fogo, vai ver coluna de nuvem, vai ver água saindo da rocha, vai ver maná caindo do céu, você vai ver o anjo do Senhor. E esse Isaías 40:31 é um bálsamo para o coração aflito. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não tem como não renovar. Irmãos, a tomada que liga para que você receba energia, o combustível para o seu automóvel, é esperar no Senhor. Nós desesperamos e atuamos e corremos com a força do nosso braço. Não dá certo, a gente só cansa. Isaías 40, antes do 31, diz que os jovens se cansam. Os velhos se cansam. Mas os que esperam no Senhor descansam. Esperar não é ficar dormindo também dia. Esperar é confiar. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Renovam as suas forças, não se abala, firme para sempre. E os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Correm e não se cansam, caminham, voam com asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quando eu ouvi uma interpretação desse texto e li, eu fiquei um pouco mais tranquilo na vida, porque, olha o texto, você voa com asas de águia, você voa. Aí outra hora você corre. Outra hora você caminha. Tudo com as asas e tudo com a proteção que Deus te deu. Agora, olha, se fosse uma palestra coach e motivacional, deveriam falar para vocês, olha, primeiro você caminha, aí você corre, e quando você voar, meu irmão, ninguém te segura. Porque parece que a vida deveria ser, comece pequeno, primeiro você começa, depois você melhora, não é isso? Você começa devagarzinho, aí você vai tomando um gás, e daqui a pouco você vai explodir lá na frente. Mas em Isaías 40, e eu estou falando isso por causa das asas de águia, em Isaías 40 é o contrário. Você voa, mas voar não é o normal. Você corre, mas nem sempre você vai correr. Agora, caminhar é todo dia devagarzinho. Ponto a ponto. Ponto a ponto. Mas com o Senhor. E é isso agora que essa mulher está experimentando. Asas de águia. Isso é uma banda, né? Mas é crente, tá, gente? É crente. Não, é essa daqui, desse texto.
Essas asas dessa águia é coisa de crente. E aqui você, com essas asas de águia crente, olha o que o texto diz. Foram dadas a ela. Essa mulher não tem essas asas, irmão. Essa mulher não tem asa. Foi dada a ela. Eu não tenho essa asa, você não tem essa asa. Nós precisamos de um fator externo para que sejamos cuidados. Você precisa de um fator externo. Essa mulher precisou de um fator externo e foi dado a ela. Pastor, o que eu preciso para ser cuidado? Deus dá. Pastor, o que eu preciso para essa semana? Deus dá. Pastor, o que eu preciso para o mês que vem? Deus dá. Pastor, eu não tenho tudo. Você não tem tudo que você quer. Nunca vai ter. Eu, Mateus, não tenho tudo que eu quero. Se eu tivesse tudo que eu quero, irmão, talvez nem crente eu seria. Nem pastor eu seria, nem na Lagoinha eu estaria, nem no Mangabeiras eu estaria. Mas agora Deus cuida de mim dia após dia com o que eu preciso. E é fácil falar isso, mas é difícil aceitar isso. Porque nós queremos mais do que a gente tem. Só que foi dada a essa mulher, isso aqui é uma das maiores provas de cuidado de Deus com o seu povo. O dragão sabe que pouco tempo lhe resta. O dragão está atrás da mulher. Mas Deus está dando asa para ela voar. Acima. Não tem aquela canção? Acima dos problemas, acima das situações, sei o quê. Acima dos... Das tribulações. Acima das tentações. Acho que é diante do trono esse negócio. Acima do... vai lembrando aí. Irmãos, os problemas chegam e não é para negar os problemas, mas com Deus nós podemos estar acima. E eu não estou falando que a gente não vai passar, que nada vai atingir. Não, eu estou dizendo é que tem um lugar de cuidado. Mais perto de ti. Um lugar de cuidado. Para que voasse até ao deserto. E já desmistificamos esse negócio de deserto. Deserto não é só coisa ruim. Quem estava aqui domingo, de manhã? Deserto não é só coisa ruim, mas dependendo da situação, dependendo da pessoa, porque tem gente que só vai murmurar no deserto. Tem gente que só vai murmurar. Mas tem gente que vai perceber quanto Deus cuidou no deserto. Então esse deserto acabou, esse lugar. Para nós, o deserto não é coisa ruim, para nós é coisa boa. Para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada. Essa mulher está sendo sustentada por Deus. Durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse negócio de tempo, 2 tempos, metade de um tempo, eu já expliquei aqui quando eu falei de Apocalipse 11. É a mesma expressão para 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, 3 dias e meio. Parece ser um tempo completo ou perfeito de Deus para que, ao mesmo tempo que o povo é cuidado, o povo seja perseguido. Parece que tem um tempo que Deus permite a igreja avançar, mas parece que tem um tempo que Deus vai permitir que a igreja sofra muitas perseguições. Já expliquei isso aqui quando eu falei do capítulo 11, né? Agora, o importante é fora da vista da serpente. Fora da vista da serpente. Satanás te vê? Vê. Satanás te quer? Quer. Satanás quer te matar? Quer. Satanás. Jesus, né? Hã? O sangue de Jesus ele nos protege, né? Ele não vê. Não, Ele não vê e vê. Olha só. Não, mas aí ele fica, é como se ele deixasse ele cego pra gente, assim. Vamos aprofundar isso aí. Satanás vê a gente. Ele vê a gente. Só que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui em alguns versículos que ele não pode ir contra a gente. Ele vê, ele sabe quem é você. Só que nós estamos protegidos e guardados. Esse é o ponto. Satanás quer nos acabar e quer tentar a gente. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, não é? Ele que é nascido de Deus, Deus o guarda uma... Maligno não toca. Está aqui, vou falar desse versículo. É exatamente isso. Não, vou falar a ele mesmo. Essa situação aí que está falando nesse versículo aqui mostra muito o que está trazendo na minha memória aqui, a história bem de Jó, né? Satanás pode fazer o que quiser com ele. Poupar a vida, né? Que é bem
com nós cristãos. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode nos matar. Não é o que ele quer nos matar. Mas ele quer que a gente negue a Cristo. Você ele tentou fazer com Jó, com Jesus no deserto. E essa situação que eu estou enxergando bem nesse... É bem por aí. É bem por aí. Nós estamos guardados e protegidos. Versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água com um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada para o rio. Ele não desiste. Ele não desiste. Irmãos, presta atenção. A mulher está guardada pelas asas que Deus deu, foi levada ao deserto por Deus. Essa mulher que representa o povo de Deus, agora está se vendo contra um inimigo, e este inimigo é Satanás, com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, mas Deus, nesse pouco tempo que resta a Satanás, está protegendo, guardando essa mulher, o seu povo. Mas mesmo assim Satanás está tentando e não desiste. Pouco tempo lhe resta, eu preciso destruir esse povo. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Satanás quer a sua cabeça. E eu não sou muito aqui de espiritualizar as coisas, mas é o que o texto está dizendo. E não tem como negar o que o texto está dizendo. Satanás, com grande ira, quer acabar com esta mulher que deu à luz ao filho varão, que compreendemos ser o povo de Deus no Antigo Testamento, que vai desembocar na igreja, daqui a pouco a gente vê. Agora, dentro destas ações de Satanás, eu queria ler com vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6 passagens. Eu vou pedir para ficar dinâmico, vocês para abrirem, quer ver? Abra para mim em 1 Pedro 5:8. Não, é só um que vai abrir, só o varão aqui, ó. 1 Pedro 5:8. Outro, abre para mim, Cida. Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Você. Posso você. Efésios 4, 27. O que foi, Cida? Passar para outro? Então abre aí, Vitor. Tiago 4, 7. Eu sou dislexa. Tem problema não. 1 Pedro 5, 8 aqui, Tiago 4, 7 lá, Efésios 4, 27. Efésios 6, deixa que eu leio. 1 João 5, 8, você, Ronald, por favor. 1 João 5, 18. Não, lá de trás. 1 João, eu vou repetir de novo, só um minutinho, só para não perder. 1 João 5, 18. Pedro, não, Luiz Felipe. 1 João 4, 4. Tá? Essas são as ações de Satanás contra nós que nós temos na Bíblia. Como é que Satanás quer a nossa cabeça? O que é esse rio que ele joga? Por que Satanás nos odeia? O que ele quer contra a gente? São esses os textos que nós temos para basear as ações de Satanás contra nós. Ah, pastor, a ação de Satanás contra mim é porque eu trombei nessa cadeira aqui e machuquei meu dedinho. Foi o capeta. Não, vamos ver o que a Bíblia fala que Satanás age contra nós. Senão a gente vai ficar no misticismo. A gente vai acreditar em macumba, a gente vai acreditar em Exu, tudo que não tem base bíblica. Não estou falando que eles não existem, não. Estou falando que como eles agem contra nós, como Satanás age contra nós. Está na Bíblia. Ah, não, mas é porque eu vi o pai de santo falando que... Não, pai de santo não tem base bíblica. Eu creio que Satanás age com a gente como está na Bíblia. Ah, ele pode usar o pai de santo? É claro que pode. Mas sempre dentro dessas bases. 1 Pedro 5,8, por favor. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Primeira característica, engano. A Bíblia diz que Satanás ruge como um leão. Satanás não é um leão. Satanás ruge como leão. E com este engano, parecendo que não é, ele está procurando quem possa tragar. E aí os enganos da nossa vida, os enganos deste mundo, os enganos doutrinários, os enganos espirituais,
materiais, tudo isso é ação satânica nos rodeando, procurando em quem possa dar. Quem vai cair na minha lábia hoje? Já viu aquele ditado que todo dia sai um rico, sai um bobo e um esperto de casa? Quando os dois juntam, sai negócio. Talvez você é o bobo e Satanás é esperto. Satanás não é bobo igual crente, não. Satanás é esperto, ele sabe o que ele quer. E o texto está dizendo que ele está ao nosso derredor como leão, como um leão, procurando a quem possa tragar. Não perdoei, foi tragado. Não amei, foi tragado. Não fez o bem, pode ser tragado. Não orou, não leu a Bíblia, não buscou santidade, não vigiou no celular de madrugada. O tempo todo ações malignas estão te levando para o pecado. Ah, pastor, mas aqui só eu e Deus, você, Deus e Satanás ao seu derredor. Toda ação pecaminosa é uma ação pecaminosa por causa do seu coração pecaminoso, mas também uma influência maligna. Tiago 4:7. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Como eu venço o capeta? Já sei. Vai para um sítio e fica lá uma semana, recebendo ministração. Não. Como que eu venço o diabo? Você tem que quebrar a maldição hereditária. Não é isso que a Bíblia diz. Como eu venço o diabo? Você tem que desencarnar de tudo aquilo dos seus antepassados, fazendo a árvore geneal. Isso aí. Não é assim. Quem inventou isso? Por que para vencer Satanás e as tentações de Satanás, eu preciso saber o que meu tataravô fazia? Isso se chama maldição hereditária. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Isso aparece no Brasil da década de 70 para cá. Aquela coisa, eu visitarei os pais, os filhos, as iniquidades, até não sei o que, quantas gerações. Excelente pergunta. É o Êxodo capítulo 20, quando a Bíblia proíbe fazer imagem de escultura, porque se fizermos imagem de escultura, Deus é poderoso para visitar até a 3ª e 4ª geração. Olha a continuação do texto. Dos que me aborrecem. Não é porque eu sou idólatra que meu filho vai ser idólatra. Se o meu filho for idólatra porque me aborreceu, Deus falando, como o Mateus o aborreceu, Deus castiga ele. É repetição de comportamento. Não é maldição hereditária. A maldição hereditária, deixa eu explicar, né? A maldição hereditária que eu creio é o pecado de Adão. Todos pecaram por causa de Adão. Agora, quando estamos em Cristo, se quebra toda a maldição. E não é porque o meu pai foi uma coisa que eu tenho que ser outra. Quantos exemplos bíblicos nós temos de pessoas, de reis que eram maus e o filho era bom? O pai servia a Deus e o filho não. Ezequias, Manassés, Josias, Amon. Eu estou na dúvida. Ezequias, homem de Deus. Manassés, ímpio. Josias, o melhor rei de Israel. Temeu a Deus. Voltou com a palavra de Deus. E agora o seu filho, que eu estou esquecendo o nome dele, se amou ou se aminou, ímpio. Percebe? Maldição hereditária não é bíblico. Pastor, por que você está falando isso? Porque o Vitor acabou de ler como se vence Satanás. E não é com quebra de maldição hereditária num sítio uma semana lá dentro. É como, Vitor? Portanto, sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que vence capeta? Sujeite a Deus, esteja debaixo da lei de Deus. E não aceite as investidas de Satanás. Acabou. Olha o texto. E ele fugirá de vós. Pastor, mas na prática não é assim. Na prática não é assim porque você não se sujeita a Deus 100%. Quantas pessoas não querem abrir mão do pecado e dizem, eu preciso ser liberto? Precisa mesmo, concordo com você. Mas é conhecendo a verdade. E a verdade liberta. É assim que se liberta pessoas. Ou eu vou para o campo da experiência, ou eu fico focado na palavra, no texto, no que está escrito.
O que está escrito é: eu venço Satanás não é com quebra de maldição hereditária. Eu venço Satanás é se sujeitando a Deus, estando debaixo de Deus. Ah, pastor, lá em casa está uma brigaiada, eu tenho que quebrar essa maldição. Não, você tem que parar de pecar e perdoar o seu próximo e amar a pessoa e não levar em consideração o que fazem. É assim. E quando traz o objeto para casa, tal objeto é abençoado, não sei o quê. Ah, tem isso tudo, e é pior ainda. Então, sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, ele foge. Agora, olha isso aqui que ninguém quer. Ir para o sítio quebrar a maldição hereditária, todo mundo quer. Mas Efésios 4, 27, ninguém quer. Cadê? Nem dei lugar ao diabo. Lê o 26 para mim, por favor. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem dê lugar ao diabo. Pronto. Olha, quem já viu aquela frase, aquela expressão, melhor dizendo, que todo mundo fala assim, é frase de pentecostal. Brecha. Quem já viu assim? Não dá brecha pro inimigo, não. Se você der brecha, se o inimigo encontrar uma brecha na sua vida, quem já viu isso? Irmãos, isso é a mais pura verdade. Só que não com o nome brecha, com o nome de não deis lugar ao diabo. E como é que eu dou lugar ao diabo? O 26 está dizendo, se você irá e pecar, está dando lugar ao diabo. Se você deixar o sol passar e a sua ira ficar, está dando lugar ao diabo. É a influência maligna. Briguei com fulano, não vou resolver não. Não vou resolver não. E eu não vou dar outra face não. E se bater em mim, eu bato também. Está dando lugar ao diabo. Brecha. Pessoa dar lugar ao diabo é ser influenciado pela ação maligna. Quem não quer que você perdoe? Quem não quer que você ame? Quem não quer que você fique irado? Quem quer que você faça isso? Quem quer? Satanás. Por quê? Porque ele está com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que pouco tempo lhe resta e ele quer nos arrastar junto. E até agora nós vimos que ele está ao nosso derredor. Nós vimos como vencê-lo, mas nós vimos também que não é uma consciência. Eu não vou dar lugar ao diabo na minha vida. Quero xingar, não vou xingar. Quero ver o filme pornográfico, não vou ver. Quero trair meu marido, não vou trair. Quero mentir, não vou mentir, porque eu não vou dar lugar ao diabo. Pastor, eu queria até que o senhor me corrigisse. Eu costumo dizer uma frase, eu queria saber se eu estou certa ou não. Tá. Eu não tenho medo do diabo. Eu tenho medo de pecar para dar brecha para ele entrar na minha vida. Entrar na sua vida. Medo do diabo. Não, ter medo do diabo você não precisa ter. Não precisa ter medo. Agora, o que você está falando, talvez assim, entrar na sua vida. É só isso que eu quero entender. Tipo, o que é entrar na sua vida? Não é entrar no seu corpo, te deixar endemoniado. É tipo assim, eu tento não... Pecar a gente peca todo dia, mas eu tento evitar de algumas coisas que eu posso fazer que é pecado. Então, quando ver um filme pornográfico, eu não vejo. Para mim não dá brecha para Satanás. Se eu estou vendo um filme na Netflix, que eu vejo que a cena é pesada, eu tiro. Porque eu não tenho medo dele. Eu tenho medo de fazer o pecado e ele entrar na minha vida, eu dar brecha para ele entrar. Não, tá certo. Não, mas você tá certo. Claro, não. Ter medo não precisa ter medo. Você precisa ser vigilante. Quando você fala assim, olha, eu não quero assistir um filme, não precisa ser pornográfico. Por exemplo, o filme que você está vendo lá, que tem uma cena de nudez. Não quero assistir essa cena de nudez. Por que eu não quero? Porque eu estou me sujeitando a Deus. Os meus olhos têm que ser limpos. A imoralidade não pode fazer nem parte da minha vida. Então eu fujo daquilo, porque eu não quero sair da sujeição a Deus. E quando eu faço isso, quando eu me submeto a Deus, eu estou resistindo ao diabo. Então só não precisa ter medo, mas continue fazendo com toda certeza isso que você está fazendo. Né? 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O texto que a senhora citou. Presta atenção. O que é o maligno não tocar? Porque o texto está te dando uma garantia que o maligno não lhe toca. Ele está com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, foi lançado à terra, está perseguindo a mulher. Deus protegeu a mulher, está guardada, está protegida. Com essas armas aqui. Agora,
Lê de novo o comecinho do versículo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Espera aí, só até aí. O maligno não toca quem não vive em pecado. Porque aquele que nasceu de Deus, Cristo, aquele que veio e encarnou, esse o guarda. E o maligno não lhe toca. 1 João 3, versículo 6 diz: quem conhece a Deus não vive pecando. Quem vive pecando não conhece a Deus, nem nunca o conheceu. O maligno não lhe toca, o maligno não lhe faz viver na prática do pecado. É isso que significa o maligno não lhe tocar. É o maligno não te influenciar para viver uma prática de pecado. Por que é que o cristão anda em santidade? Porque o maligno não lhe toca. Por que é que o cristão anda em temor e vontade de andar na lei de Deus? Por que que o cristão anda na lei de Deus? Porque o maligno não lhe toca. Aliás, a nova aliança é a lei de Deus no coração. Será que o maligno está te tocando? Se você estiver vivendo na prática do pecado, o maligno está te tocando. Se você está dando lugar ao diabo, você não está perdoando, amando e obedecendo. Se você não está resistindo ao diabo, você não está se sujeitando a Deus. É uma vida de exercício com as ferramentas que Deus nos deu para vencer o diabo. Senão caímos no fatalismo. Fatalismo é só crente. Estou de boa. Satanás não tem nenhum poder contra a minha vida. Não é assim. Eu sou crente e por eu ser crente, eu ando segundo o que a Bíblia me diz. A Bíblia está me explicando como vencer o diabo. Se eu não fizer isso, o diabo me vence. Correto ou não? 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Jesus em nós, o Espírito Santo em nós, é muito maior do que qualquer investida de Satanás. Irmãos, não tem como, se você for um homem de oração, se você for uma mulher de oração, se você for uma mulher de prática de palavra, se você for uma mulher que ama as Escrituras, se você for no padrão bíblico, não precisa temer a Satanás. Ele está com grande cólera e eu estou com grande eu sou. Ele está com grande ira contra mim, eu estou com Deus, na sua palavra, guardado e protegido. Eu acho que o maior texto, o texto mais claro que temos para vencer Satanás, que está com grande cólera, lançado à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, perseguindo a mulher que deu à luz ao filho varão, é as ferramentas que ele nos deu, as partes da armadura que ele nos deu. Em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. É nessa batalha espiritual que eu creio. É nisso que eu estou falando, que eu creio ser a batalha espiritual que a Bíblia mostra. Isso é bíblico. Satanás está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar, e Satanás quer o nosso mal, e nós temos as ferramentas para vencê-lo. Não é um inimigo morto, é um inimigo vencido. Ele não está morto, ele está vencido. Soteriologicamente falando, ou melhor, escatologicamente também falando. Mas aqui agora, ele está com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, procurando a quem possa tragar. Pode falar, meu. Sujeitarmos a Deus. Então, se a gente nos sujeitarmos a Deus, então tem um lugar que ele pode atacar mais na mente da gente, mas o Satanás pode atacar mais a gente, porque a gente, algumas áreas, não sujeitou a Deus. Ou, por exemplo, não teve essa sabedoria. Por exemplo, Deus fala, abençoar os revestidos de autoridade, né? O governo. Muita vez, eu na minha ignorância, né? Lendo esse texto e não sabia as consequências que ele pode trazer. Essa é uma área também que muitas pessoas falam sutilmente, né? Essas áreas assim que a gente passa muito, né? Esse pecado e tal. Então, aliás, ficar em roda de fofoca, falar um do outro do irmão, isso tudo, juntando tudo isso vai trazer problema pra gente. Tudo isso, meu irmão.
Tudo isso é questão de vigilância. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Com certeza. A batalha espiritual vai constante todos os dias? Ou tem momentos que, mesmo orando, é mais complicado? Existem momentos que podem intensificar, mas a batalha é diária, todos os dias. E aí a ferramenta, todo dia você é tentado, não? Todo dia você se inclina para o mal sem perceber. Todo dia você tenta fazer. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações. Todo dia as propostas vêm. Todos os dias. Isso só vai acabar, 1 Coríntios 15, com a glorificação. Quando aquilo que é mortal for revestido de imortalidade. Quando aquilo que é corrupto for revestido de incorruptibilidade. Eu peguei uma área e aí, em razão desse pecado e tal, aí o inimigo eu poderia atuar em outras áreas da minha vida em razão desse pecado que eu cometi, livre conscientemente. Se você peca, né, como nós pecamos todos os dias, e nos arrependemos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você está limpo, está liberto, está perdoado por Deus e Satanás não vai te atacar por aquilo. Agora, se você der lugar a ele, viver na prática do pecado e não se preocupar em mudar em alguma área da sua vida, você está dando vazão a ele com toda certeza. E aí ele pode Ele vai te influenciar para o mal, é isso. Ele vai te fazer viver aquela vida. E ele te influencia e você, com suas ações, vai para o fundo do poço cada vez mais. Entendeu? Pastor, é porque também a gente faz um pecado, aí a gente peca, aí a gente não se arrepende, a gente acha aquilo normal. Aí você vai fazer em outra situação, porque aquilo já ficou normal. É isso mesmo. E para mim, eu acho que é assim, você fez uma coisa errada, pegou, faz de novo, aquilo vai se tornando normal. Exatamente. Agora, olha só, Efésios 6, não vamos ler não por causa do tempo, mas do 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18. Contra os principados e potestades, e essas palavras demonstram uma hierarquia no mundo espiritual, lideranças, anjos caídos. A nossa guerra não é contra carne nem sangue. Acabou. Minha guerra não é contra o Marcelo. Minha guerra não é contra quem me fez mal. Minha guerra não é contra quem me ofendeu. Minha guerra não é contra quem me humilhou. Minha guerra não é contra presidente. Minha guerra não é contra vereador. Minha guerra não é contra pessoas. A minha guerra é contra principados e potestades. Aí como é que eu venço? Você vence com a couraça da justiça. A justificação pela fé. O cinto da verdade. Aquilo que é correto. O capacete da salvação. A mente mudada por causa da fé. O escudo da fé, a fé que te faz vencer os dardos inflamados do maligno, está no texto. Como negar a batalha espiritual. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E as sandálias da preparação do Evangelho. Pregar o Evangelho, fazer a obra, cumprir o ID, é vencer o maligno. Então, com todas essas simbologias que Paulo usa em Efésios 6, nós vencemos o maligno. Talvez não existe mais importante, mas o que nós precisamos talvez é o capacete da salvação, que poderia ser a renovação da nossa mente através da palavra de Deus. A espada do Espírito, como é que Satanás tentou Jesus, distorcendo o texto bíblico lá no deserto? E como é que Jesus venceu Satanás? Está escrito, está escrito, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, adorarás somente a Deus. É com Bíblia. Amém, irmãos? Aí nós temos essas realidades dessa vitória garantida para nós no 16. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado de sua boca. Sabe o que é isso? É o escape. É o escape que Deus nos dá. Diante de cada tentação, diante de cada dificuldade, diante de cada investida de Satanás, nós temos o livramento de Deus. Nós temos a providência divina cuidando da gente. Vou mentir. Espírito Santo, não mente, não. Vou roubar, vou pegar esse dinheiro do meu patrão. Pega nem.
Vou chegar 8h10 falando que cheguei 8 horas. Aí Deus fala assim, isso você não pode fazer não. É o escape, é o livramento. E aqui, num sentido de perseguição, isso amplia muito mais, né? Claro. Aí o 17 é interessante porque coloca agora povo do Antigo Testamento e povo do Novo Testamento junto na perseguição que esse dragão está querendo fazer. Já que ele não consegue, já que ele vê as suas investidas sendo derrotadas, versículo 13, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem é esse restante? Os que guardam os mandamentos de Deus. Parece ser o povo do Antigo Testamento. E tem o testemunho de Jesus, o povo do Novo Testamento. É aquele povo que, na verdade, faz parte de um único povo. Desde o Antigo Testamento até o último salvo em Cristo, nós temos uma noiva, um povo de Deus. Esses dias estava um debate muito grande na internet, quem é a noiva? Alguém viu isso? Quem é a noiva de Jesus? Um cara falando aí que a igreja não é a noiva de Jesus. Em um certo ponto ele está certo. Noiva, lá no Apocalipse 21, não diz respeito apenas à igreja que conhecemos a partir de Atos 2. Noiva é todo o povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Isso nos faz compreender que somos um só povo. Em Cristo não há judeu, nem grego. O povo do Antigo Testamento foi salvo pela graça, mediante a fé, como nós também. O povo do Antigo foi salvo crendo no Messias que viria. Nós somos salvos crendo no Messias que já veio. É o povo que guarda os mandamentos, mas ao mesmo tempo tem o testemunho de Jesus. Agora, o que vai dar um gosto maior nesse estudo é a última frase do versículo 17. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Como assim, pastor? Porque mar no Apocalipse são as nações. E a partir do capítulo 13, que é semana que vem, nós veremos que para perseguir o povo de Deus, Satanás levanta aliados. Para essa perseguição, Satanás tem aliados. E aí as famosas bestas do Apocalipse se encontram como aliados. São 3 grandes aliados no livro de Apocalipse. A besta do mar, que é semana que vem. A besta da terra, que deve ser na próxima. E no 14 vai ser citado, mas vai ser só explicado no 17, o terceiro grande aliado, aquilo que a Bíblia chama de a grande meretriz, né? Ou então a Babilônia. Para essa perseguição, para Satanás irado, sabendo que pouco tempo lhe resta, nós temos 3 grandes aliados. Satanás tem 3 grandes aliados. A besta do mar, o que é isso? Semana que vem. A besta da terra, o que é isso? Daqui 2 semanas. E daqui alguns anos, Apocalipse 17, onde nós veremos a grande meretriz. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta do capítulo 12? Encerramos aí o capítulo 12. Tem gente achando ruim aí que nós estamos no capítulo 12 há muito tempo. Encerramos o capítulo 12 e amanhã, e quarta-feira que vem, veremos o capítulo 13. Alguma dúvida? Não? Nenhuma, né? Vocês podem dar aula do capítulo 12 para qualquer pessoa. Vocês não estão com dúvida nenhuma. Mas tá tranquilo, né? Vem cá, irmã Esther. Senta aqui. O 13 vai ser pesado.